Meu nome é Luciano Miller, eu sou especialista em doenças da coluna, trato tanto pacientes a parte clínica como a parte cirúrgica e eu recebi o convite do Sr. Giorgio Nicoli para participar desse instituto. Após o convite, eu fui um pouco atrás para entender o que o Sr. Giorgio estava propondo com esse instituto. E o que eu vi realmente é que como uma pessoa pode fazer a diferença para uma população, para um grupo de indivíduos, que são os pacientes que têm hoje as sequelas da polio, que está em torno hoje, no Brasil, em torno de 20 a 30 mil pacientes ainda vivem com as sequelas da polio, e mais recentemente, devido a estudos, mostrou que o paciente acaba desenvolvendo a síndrome pós-polio, que seria alterações como enfraquecimento dessas fibras musculares, alterações respiratórias, alterações vesicais, sexuais, e uma série de alterações que acometem esses pacientes. E tem nesse instituto a possibilidade desses pacientes serem atendidos. Então isso eu sinto muito honrado de receber esse convite e estar disposto a atender esses pacientes com as patologias, que acabam desenvolvendo patologias na coluna. Na minha especialidade, como um especialista em coluna, eu trato pacientes vítimas de fratura, de traumas na coluna vertebral, tumores, tanto tumores primários quanto tumores metastáticos, e também as doenças degenerativas, que seriam as hernias discais, as estenoses, as artroses da coluna, que ao longo do tempo acabam se desenvolvendo. E também as deformidades, que acontecem tanto no paciente adolescente quanto no paciente adulto, que são alterações do equilíbrio sagital, que são as cifoses, as alterações posturais no plano sagital, quanto as alterações no plano frontal, que seriam as escolioses, as deformidades, aquelas deformidades que podem aparecer tanto na criança ou no adolescente, mas a gente está vendo, principalmente com o envelhecimento da população, a população vivendo mais, as escolioses do adulto. Até como fechamento da última questão, as duas patologias que acabam incidindo nos pacientes com pólio seriam as alterações degenerativas e as alterações de deformidade. Por quê? Essas duas alterações, a gente está vendo que mesmo o paciente sem pólio, ele acaba desenvolvendo, tanto ao longo do tempo, principalmente com o envelhecimento da população. Mas na pólio tem um complicador que seria as alterações biomecânicas. Devido à pólio, o paciente altera a biomecânica da marcha e muitas vezes para compensar alguma alteração muscular, algum déficit de força em um ou ambos os membros inferiores, acabam utilizando muito a báscula da bacia, acabam utilizando muito esse jogo da coluna lombar, da coluna torácica para conseguir se deslocar, mesmo de forma sutil. E com isso acaba agravando ou mais precocemente os pacientes apresentam alterações degenerativas, que seriam a perda da cartilagem das facetas articulares, alterações mais precoces do disco intervertebral. O disco intervertebral ele é formado por duas áreas, uma parte em volta que é o onofibroso, uma parte mais central que é o núcleo. E se você acaba utilizando muito essa estrutura ao longo do tempo, propicia um aceleramento da cascata degenerativa, que seria a perda do conteúdo de água desse disco e alterações degenerativas. E dentro desse processo pode ocorrer tanto abolamentos discais, quanto as hernias discais, quanto processos de hipertrofia das articulações, ligamentos, dando as estenoses de canal. Então, no paciente com pólio e pós-pólio, acaba tendo uma incidência de pacientes de alterações degenerativas, estenoses, que aí o paciente acaba cursando com dor muito forte na coluna lombar ou uma dor também irradiada para um ou ambos os membros inferiores. E também, no segundo ponto, na pólio e na pós-pólio, que seria as deformidades da coluna. As deformidades da coluna no adulto acontecem por desequilíbrio de marcha. E na pós-pólio tem mais essa alteração de marcha desses pacientes, então há uma e essa alteração da convexidade, da concavidade da curva, alterações musculares propiciam o desenvolvimento das escolioses. E isso tem que ser avaliado e tratado. E no paciente com pólio e pós-pólio tem uma certa particularidade, porque você tem que entender que muitas dessas doenças têm que ter cuidado na indicação do tratamento, porque muitas vezes, por exemplo, você corrigir uma deformidade na pós-pólio, você pode alterar a marcha desse paciente. Esse paciente é um paciente que andava com uma certa dificuldade. Se você fizer uma cirurgia em alguns pacientes, fizer uma correção muito grande, principalmente travando a bacia desse paciente, você pode alterar a marcha do paciente. Então, isso que traz entender um pouco a doença é importante para você tratar. E dentro da minha especialidade, então, como a gente faz também
com os pacientes que não têm pólio, eu acho que a conduta é muito parecida. Primeiro, tentar resolver a maioria das patologias, as doenças, as dores com medicações, com indicações de fisioterapia, fortalecimento muscular, diversos tipos de formas de reabilitação. Mas nos pacientes que não há uma melhora, a gente pode indicar uma série hoje em dia de bloqueios de dor e tratamento de dor invasiva, que tem crescido bastante. Você evita muita cirurgia na coluna, bloqueios, tanto bloqueio nas articulações, bloqueios de gânglio, bloqueios, infiltrações no forame, infiltrações discais, que você alivia a dor desse paciente e muitas vezes evitando uma cirurgia. E nos pacientes que não há uma melhora com esses tratamentos de dor, daí sim você pode lançar mão de algumas cirurgias. Sempre tentando fazer cirurgias menos agressivas, só descompressões, sem uso de instrumental, descompressão da raiz, com uso de microscópio e uso de tubos com mini incisões. E nos casos, uma avaliação biomecânica junto com outros profissionais, que é um tratamento multidisciplinar, daí sim tentar fazer correções e ver, e após uma avaliação multidisciplinar, se isso realmente vai trazer um benefício para esse paciente, aí sim se lança a mão de cirurgias maiores, fazendo correções da coluna. Na faculdade, que eu acabo tratando um pouco pacientes com pólio, a gente já fez tantos tratamentos de dor invasiva, que o paciente tem uma boa melhora, e em alguns casos a gente teve também deformidades que vão progredindo ao longo do tempo, a gente teve que acabar fazendo correções maiores, porque essa deformidade acaba muitas vezes aumentando muito e acaba tendo um impacto tanto no ilíaco quanto na costela do paciente. O paciente acaba tendo uma dor crônica, refratária a tratamentos tanto de medicamentosos quanto de dor, e acaba tendo que fazer nesses últimos casos correções. Mas eu acho que, tendo ambiente multidisciplinar, você consegue indicar melhor para o paciente uma terapia. E isso eu acho que a coluna, um especialista em coluna, pode ajudar no tratamento desse paciente na pós-pólio.